Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 23 de março de 2013. Nós estamos juntos há 335 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 45 a 47. Nesse capítulo 45, que abre a porção que hoje estamos lendo, José finalmente se dá a conhecer aos seus irmãos. Depois de todos aqueles testes em que num primeiro momento Simeão fica preso, e então eles voltam a Canaã para buscar Benjamim, depois trazem Benjamim, e ali então ele tem a certeza de que seus irmãos estão mudados, porque de uma maneira muito maravilhosa a história muda de tal forma que Judá agora se dispõe a dar a vida no lugar da vida de Benjamim, para que seu pai não tenha tristeza. Justo Judá, que foi aquele que deu a ideia de vender José como escravo, agora ele se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Isso tudo é uma emoção forte demais para José. Ele entende que seus irmãos estão de fato trabalhados pela graça de Deus e são agora uma nova família. E ele então se revela àqueles irmãos e chora com eles e diz: meus irmãos, não se preocupem. Talvez vocês estejam preocupados porque eu estou numa posição de poder sobre vocês, mas eu não sou Deus. Não se irritem contra vocês, porque vocês me venderam, mas na verdade quem me mandou para o Egito antes de vocês foi o próprio Deus. E no verso 5, no verso 7 e no verso 8, ele repete 3 vezes a ideia de que foi Deus quem o enviou. E os irmãos, embora estivessem desconfiados no primeiro momento, acabam convencidos pela atitude de José, que fala com eles sem tradutor, que fala com eles de maneira bondosa, que beija os seus irmãos, diz o verso 15, e chora sobre os seus irmãos. E então aqueles que estavam inicialmente muito assustados, finalmente falam com José e conversam com ele. E aí então o faraó toma conhecimento desses fatos e diz a José que é para trazer a família, para que os familiares daquele homem que tem abençoado todo o Egito sejam também abençoados por aquilo que o próprio José está proporcionando àquela nação. José então despede os seus irmãos para que busquem as suas famílias, não sem antes dar a cada um deles, diz o verso 22, uma roupa festival, uma roupa nova. E a ideia é então que aqueles que tomaram a túnica de José e a despedaçaram e entregaram ao pai manchada de sangue vão receber um símbolo de perdão ao ganhar de José uma roupa nova, uma roupa importante. E José honra Benjamim com 300 moedas de prata e 5 vestes, mas não há mais lugar para ciúme aqui. E há então unidade na família. E é interessante que quando os irmãos estão partindo, José diz a eles: não contendais pelo caminho. Nada de tentar ficar descobrindo, a culpa foi sua, se você não tivesse feito aquilo, acabou. A família está reconciliada. E não é para ficar tentando descobrir de quem foi a culpa. O assunto está resolvido. Eles chegam e contam a notícia inicialmente a Jacó, mas Jacó tem uma certa dificuldade em acreditar. Mas o fato é que o faraó chegou a disponibilizar carros egípcios para que as famílias viessem, as crianças, o próprio Jacó, que era um homem idoso. E diante daquela evidência não tinha como negar, a história dos meninos devia ser verdadeira. E Jacó então fala: vamos embora, vamos ver meu filho antes que eu morra. Ele não está indo para o Egito em busca de riquezas, ele não está indo em busca de oportunidades, ele está indo para encontrar o filho. É claro aqui em todo o texto que a família de José não precisa do Egito, o Egito é que precisa de José e está disposto inteligentemente a receber a sua família. Jacó parte, nós lemos no capítulo 46 que parte Israel com tudo que possuía. É interessante que há um jogo de nomes aqui. Sempre que vai se falar de uma fraqueza de Jacó ou de uma debilidade sua, é usado o nome Jacó. Mas quando é para se falar da força do seu movimento, usa-se o nome Israel. E antes de ir ao Egito, ele passa por Berseba e lá oferece sacrifício ao Deus do seu pai. Ele entende que o seu filho está vivo, que a sua família está sendo preservada, que ele agora está se mudando para uma outra terra, porque o Deus de Abraão e de Isaac, o seu Deus, o está conduzindo nisso. E ele adora. E de maneira semelhante ao que aconteceu com Jacó, quando ele saía de Canaã para ir para Padã Arã, e Deus lhe apareceu, agora Deus novamente lhe aparece quando ele sai de Canaã para ir para o Egito. E diz:
eu sou o Deus, não é? Eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo. A mesma promessa é repetida aqui. Deus estava indo com Jacó quando ele saiu de Canaã para ir buscar esposa. E Deus estava indo com Jacó quando ele saiu de Canaã para encontrar o filho. E então Jacó se levanta e vai, e leva todo mundo. E da mesma forma que quando Jacó chegou de Padã Arã em Canaã, nós vimos a genealogia dos filhos que lhe nasceram lá. Agora que ele está partindo de Canaã para o Egito, nós vamos ter mais uma vez a genealogia dos filhos que nasceram à família de Jacó enquanto ele esteve em Canaã. Jacó foi sem filhos, sem nenhum filho, para Padã Arã. Quando ele deixa Padã Arã e chega em Canaã, registram-se os filhos que ele teve lá. Agora ele fica um determinado tempo em Canaã, pelo menos esses 20 anos em que José está no Egito. E você percebe então que agora, quando é hora de ir para o Egito, há novo registro da genealogia da família. O número é adaptado aqui, às vezes se acrescentam alguns nomes, outras vezes se tira o nome de Jacó e José para tentar formar um número idealizado, que é o número 70. O fato é que a família de Jacó, melhor dizendo, estava de fato aumentando como Deus havia prometido. Jacó envia Judá diante dele, diz o verso 28 do capítulo 46, para fazer os preparativos do assentamento em Gósen. E aqui então já se percebe que Judá é de fato líder, o filho que vai herdar a liderança da família. E José encontra o seu pai. É maravilhoso que Israel diga a José: eu já posso morrer porque eu já vi o teu rosto. Ele que viu o rosto de Deus e viveu, e tinha um motivo para viver, agora vê o rosto do filho e diz: agora estou em paz, minha família está reunida, todas as crises familiares estão resolvidas, eu já posso morrer em paz ao ver o teu rosto. É significativa essa marcação literária de ver o rosto de alguém aqui. E José toma providências para estabelecer a sua família, mas ao mesmo tempo isolar a sua família. Aquilo que nós vimos que foi a providência de Deus lá no capítulo 43, quando nós vimos que os egípcios não se sentaram à mesa com José e seus irmãos para comer, porque isso seria abominação para eles. Isso serviu de fato à providência de Deus. E o estabelecimento dos hebreus na terra de Gósen providenciava um isolamento providencial. Por quê? Porque eles estariam separados dos egípcios, poupados de absorver costumes, poupados de se casar com os egípcios, e ainda assim garantiriam ao faraó que não teriam ambições políticas ou econômicas ali. Por isso José orienta os seus irmãos a informarem que eles são pastores e para providenciar então nisso tudo que eles habitem na terra de Gósen, até porque os pastores de rebanho eram uma profissão abominável para os egípcios. Faraó vem e conhece os irmãos de José, e mesmo tendo eles essa profissão que não era tão creditada na cultura egípcia, Faraó diz ainda a José o seguinte: se sabes haver entre os seus irmãos homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Ou seja, mesmo dentro daquela ocupação que providenciava isolamento, ainda haveria oportunidade de crescimento e de ascensão para a família de José, porque era aquela a família que estava abençoando o faraó e toda a sua casa. A partir do verso 7 do capítulo 47, nós vemos um encontro de Jacó com o faraó. Um encontro interessante, porque Faraó fica curioso e pergunta a Jacó quantos anos Jacó tinha. Quantos são os dias dos anos da tua vida? Muito provavelmente a longevidade de Jacó era incomum para os padrões egípcios. E aquilo impressionou a Faraó, especialmente um rei que pregava a imortalidade, com tantos túmulos e com tanta religiosidade que nós hoje conhecemos sobre os egípcios. E Jacó responde de maneira real, mostrando a bênção de Deus. Ele já tem 130 anos, mas responde também de maneira humilde, dizendo que foram poucos e maus os dias da sua vida. Ele sabe o quanto sofreu, ele sabe as lutas que teve. Mas o grande ponto aqui é que entre Faraó e Jacó há uma escala de valores. Quem abençoa quem? O maior é quem abençoa o menor. E é Jacó quem abençoa o faraó. Possivelmente
a bênção de Jacó para Faraó tenha sido algo que tenha previsto longevidade por causa da impressão de Faraó a respeito da idade de Jacó, mas certamente essa bênção incluiu prosperidade. Prosperidade que se cumpriu no fato de que José, a partir do verso 13 é narrado isso, José, naquele seu plano econômico sábio, acabou comprando todas as terras do Egito para o faraó e acabou inclusive fazendo com que os egípcios se tornassem escravos do faraó e trabalhassem para ele, mas não uma escravidão opressora, mas uma escravidão benéfica. Na época costumava-se cobrar o imposto de 1/3 daquilo que era colhido para o dono da terra. José, ao invés de fazer essa taxa, 33%, fez uma taxa bem menor, de 20%, o quinto. Ele diz no verso 24, das colheitas dareis o quinto a Faraó. E as pessoas ficaram extremamente felizes em trabalhar para o Faraó, sob o comando de José, e chegaram a responder, a vida nos tens dado. Você é um provedor de vida para nós. E assim ficou todo mundo feliz. A família de Jacó está na terra de Gósen, eles estão cuidando de seu gado, eles estão isolados dos egípcios, eles estão preservados de contaminação espiritual. Os egípcios estão felizes porque José está cuidando de seus negócios. Faraó está feliz porque comprou todas as terras do Egito, agora está cheio de escravos. E aqueles que trabalham nas terras de Faraó, com as sementes de Faraó, estão felizes porque José é um patrão digno e não explorador, que ao invés de cobrar 33%, cobra 20%. Está todo mundo feliz. Estamos caminhando, portanto, para um desfecho da história. E diz o verso 7 que foi assim que habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela eles tomaram possessão, ou seja, se tornaram proprietários de terras, e foram fecundos e muitos se multiplicaram, como Deus havia prometido a Abraão. Sob essa proteção geográfica, sob essa proteção cultural, com a bênção de Deus sobre José, com a bênção de Jacó sobre o faraó, tudo está caminhando para um final. E é nesse contexto que Jacó se aproxima de José, o seu filho, aquele que tem autoridade, aquele que tem domínio, e fazendo um juramento semelhante àquele que Abraão requereu do seu servo, com a mão debaixo da coxa, ele pede que José não permita que ele seja enterrado no Egito. Isso nos mostra que Jacó, embora perceba que o Egito serve à providência de Deus, serve para a proteção da sua família, para a multiplicação da sua família, o Egito não é o ponto final. A terra da promessa não é aquela. A terra da promessa é Canaã. E então José promete a Jacó que vai levar os restos mortais de seu pai para serem sepultados na terra de Canaã. Jacó se inclina sobre a cabeceira da cama porque já está fraco, mas esse era um gesto de gratidão para com o seu filho. E assim então nós estamos quase nos despedindo do livro de Gênesis quando vemos que o povo de Deus está fixado no Egito, com a bênção de Deus, com estrutura suficiente para ser preservado e com as promessas de Deus cumpridas, enquanto ainda assim o patriarca espera um futuro diferente, um futuro numa nova terra, um futuro onde as promessas de Deus serão cumpridas à exaustão. A descendência já está chegando, mas a posse da terra ainda não. Certamente os leitores primitivos do livro de Gênesis teriam aqui muitos motivos para entender por que era hora de deixar a escravidão do Egito e ir para a terra de Canaã. E isso então abre o pano de fundo para as últimas cenas do livro de Gênesis, que vão encerrar esta primeira parte da comunicação de Moisés com os israelitas escravizados no Egito. E, se Deus quiser, na segunda-feira a gente fala sobre isso, encerrando o livro de Gênesis. Por ora, é questão de comemorarmos o fato de que Deus cumpriu as suas promessas, conduziu o seu povo, abrigou o seu povo, e de tal forma que todas as pessoas ao redor dos israelitas estavam sendo abençoadas ali no Egito. Isso me faz pensar na nossa igreja, que hoje comemora 45 anos e que tem sido bênção na vida de muita gente por causa do Deus que está conosco e que tem sido comunicado por nós e que tem sido o nosso abençoador ao longo desses 45 anos. Louvado seja o Senhor pela vida da amada IPCA e que Deus nos abençoe como igreja e também no estudo da sua palavra. A gente termina Gênesis, se Deus quiser, na segunda-feira que vem. Bom estudo para você e até daqui a pouquinho na igreja, se Deus quiser, quando vamos cultuar ao Senhor. Bom estudo e até lá.